Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando em nosso programa pela primeira vez, você pode ter acesso a tudo que já foi apresentado em nosso programa consultando as nossas playlists. Aproveito para informar que esse programa também pode ser escutado. Ele está também no formato podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify. Dá uma olhadinha, digita lá Ernesto Abercor, que é fácil de você encontrar. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Maurício Decker. Maurício Decker, ele é um ciclo-viajante. Ele viaja de bicicleta, mas são grandes viagens. Você já ouviu falar de um acidente aéreo que teve na década de 70? O acidente dos Andes, recentemente, virou até um filme chamado Sociedade da Neve. Pois é, o Maurício foi visitar esse lugar e foi de bicicleta. Diversos desafios, planejamento, diversas situações que nos inspiram, que nos motivam. Eu tenho certeza que você vai gostar. Acompanhe agora. Pessoal, hoje nós estamos no programa Ernesto Responde com uma pessoa muito especial que fez um feito, vamos dizer assim, que realmente é impressionante. Maurício Decker. E nós vamos falar sobre uma excursão, uma viagem, como é que você chama isso? Uma jornada, né? Uma jornada Expedição. Que ele fez sobre um acontecimento trágico que aconteceu em 1972, justamente no dia 13 de outubro, coincidência, dia do meu aniversário. Maurício, me diga aí sua idade, onde você nasceu, onde você mora, qual a sua profissão, fala um pouquinho de você. Eu tenho 48 anos, nasci em Curitiba, sou editor de livros já há mais de 20 anos, mas antes de ser editor de livros, sou montanhista e ciclista há bem mais tempo. Né? Editor de livros, você editor de livros. Escreve livros. Edito livros e escrevo, eu sou escritor, também tenho livro escrito de viagem também. Tá. E fala um pouquinho sobre os dois filmes, né? Esse acidente foi tão assim comentado e falado que ele deu origem a dois filmes. Quais são esses filmes? Na verdade são 3 filmes. Um é menos conhecido porque esse filme foi feito em 76 com muito pouco recurso, não tinha, né, a edição era muito ruim. É um filme precário, assim, vamos dizer. Esse de 76 não é muito conhecido. O filme que ficou famoso, mesmo conhecido, é o Vivem, aqui no Brasil se chama Vivos, que é com Ethan Hawke. Eu considero um bom filme, sempre achei um bom filme. Eu conheci ele logo depois que eu li o livro da onde eu conheci essa história, né? O primeiro livro que foi escrito, do Pierce Paul Reed, um inglês que entrevistou todos aqueles meninos que caíram ali, o time de rugby, os pais deles, o pessoal que fez a busca. Na verdade, esse livro foi o livro que abriu assim, minha leitura, que pela qual hoje eu sou mais apaixonado, que são os livros de referência de viagem, de exploradores polares, navegadores, montanhistas. Eu tenho muito carinho por esse livro. E o filme saiu logo um ano depois desse livro. O filme saiu depois desse livro. O filme é de 70, o livro é de 73, o filme saiu lá em 93, 20 anos depois da tragédia. E agora foi lançado Sociedade da Neve, que é um filme muito realista. Esse filme o diretor levou 10 anos concebendo esse filme. A Netflix deu o dinheiro necessário para ele fazer o filme em espanhol como ele queria, e saiu um filme de 2 horas e meia que poderia tranquilamente ter 6 horas, porque é um baita de um filme realista. Ele foi visto muito rapidamente, alcançou acho que 200 milhões de pessoas no mundo, viram nas salas de cinema. Contando com a Netflix também, no dia 4 de janeiro ele foi lançado na Netflix e ficou ali top, o primeiro filme, várias semanas. Está ganhando vários prêmios na Europa agora, concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E como é que surgiu a ideia de você ir até lá, até aquele local, e de bicicleta, pô? Essa é uma história bacana, porque assim, como eu te falei, o livro ele me encantou, eu tinha 16 anos, foi em 92. Então a gente tá falando ali 20 anos depois da tragédia, eu conheci essa história lendo. E claro que não tive a ideia de ir lá, mas quando eu vi o filme, eu me impressionei muito com o Vivos, o primeiro, fiquei muito impressionado, que foi em 93, no ano seguinte saiu, e aí eu fiquei impressionado, e ali foi a primeira vez que eu pensei, um dia eu gostaria de
de ir lá no lugar que esses caras tiveram, ver o mesmo lugar onde eles viveram aquilo. Tá? Mas ficou aquele pensamento adolescente perdido ali, né? Com 18 anos eu comecei a escalar as montanhas do Paraná ali, tem a Serra do Mar, muitas montanhas bonitas ali, acho que todo alpinista paranaense de Curitiba começa a escalar por ali. Ali nós temos o pico mais alto do sul do Brasil, o Pico Paraná. Tem a Serra Então você já é ciclista. Ciclista desde pequeno, montanhista comecei ali com 18. Ciclista eu comecei roubando a bicicleta do meu avô quando eu tinha 10, 11 anos. Eu pedalava 70 km no interior de Santa Catarina. E aí, com 18 anos, comecei a escalar e tal. Mais tarde, um pouco, essa ideia foi, enquanto eu lia esses livros de exploradores e navegadores, viajantes e tal, eu comecei a pensar, um dia eu precisava ir lá, mas essa coisa começou a ficar mais forte, assim. Quando veio a pandemia, estava pedalando forte, treinando forte, porque era um exercício que dava para fazer na pandemia, né? E você ficava sozinho, isolado e tal. E eu me deu um clique que ia fazer 50 anos da história, em 2022 faria 50 anos. Eu falei, meio século dessa história. Eu falei, por que não ir de bike até lá, né? Eu já viajava de bike, já fiz viagens grandes, já tinha feito antes para a Patagônia, para a maior colônia de pinguim fora da Antártida, da Cordilheira Real na Bolívia até a Amazônia Boliviana. Já fazia então essa já tinha cancha, falei, dá para fazer. E aí foi ganhando um volume a ponto de eu daí pensar em conhecer o sobrevivente e tal. E sozinho? Sempre sozinho. É difícil para alguém acompanhar. E aí, quais são as dificuldades uma viagem sozinha? Quer dizer, a alimentação, você leva toda ela ou você se alimenta em lugares por onde você passa? Depende muito do lugar que a gente vai, né? Eu, por exemplo, quando fui para a Patagônia, eu cruzei 7 desertos. Essa viagem eu quis entrar em lugares, eu chamo de lugares National Geographic, para ficar sozinho com os animais, ficar sozinho com os lobos marinhos, com os elefantes marinhos, com os pinguins, sozinho mesmo, não queria ninguém por perto. Então, né, numa viagem dessa em que você vai entrar em desertos e às vezes num raio de 200 quilômetros não tem ninguém, você tem que estar com uma alimentação coisas energéticas. Eu costumo levar muitas sementes, castanha do Pará, nozes, amêndoas. E tudo isso pesa na bicicleta. Uva passa, você vai, e aí tem essa logística de você equilibrar o peso. Você nunca pode botar tudo de um lado só dos alforjes, né? Você tem que colocar metade de um lado, metade do outro, tanto da roupa quanto da alimentação, quanto de ferramenta, quanto de água, né? Eu sempre falo, você bota toda a tua água de um lado, se você vai cruzar um deserto, você tem 10 litros d'água, 10 litros são 10 quilos. Então não é assim, você tem que botar meio, se você tirou uma daqui, depois você tira outra daqui. Comida, a mesma coisa, você tem um saco eu nunca levo 1 quilo, eu sempre levo sacos de meio quilo. Então vou tirando daqui, vai equilibrando a bicicleta. E você dorme como? Barraca, sempre barraca, saco de dormir. É o meu hotel de 5 bilhões de estrelas. Quer dizer, você tem uma barraca que você leva ela e vai montando. Vou montando, é um misto, né? Quando você passa numa cidade maior, uma cidade grande, Buenos Aires, aí pega um hostel, pega um hotelzinho e tal, né? Não vai acampar no meio da cidade, pelo perigo. Mas saindo da cidade grande, sempre, se possível, eu prefiro a minha barraca. Inclusive porque tem meu esquema ali, eu me sinto muito confortável ali, me sinto muito seguro, então... E a bike, ela tem alguma coisa especial, assim, quer dizer? Não, essa bicicleta de especial, ela foi fabricada para viagem, é uma Cannondale americana de 2010. Eu comprei ela em 2011 e comecei a viajar com ela já em 2011. E ela foi feita para cicloviagem, então ela é muito reforçada tanto para entrar no cascalho quanto subidas, serras, ela aguenta muito tranco. Mas ela não tem nada especial, não é uma bicicleta cara, não é uma bicicleta das galáxias, sabe? É uma bicicleta boa para viagem. E como é que você planejou essa viagem? Quer dizer, quais foram assim, as principais etapas, os principais desafios que você já sabia que ia ter? Então, como eu já viajava de bicicleta antes, tenho uma boa cancha, tenho uma boa experiência, mas essa viagem era um pouco diferente das que eu fiz porque pela primeira vez eu estava indo no sentido do Atlântico para a Cordilheira. Eu saí da casa primeiro eu tive a ideia de sair da casa de um dos sobreviventes. Para a coisa ficar mais significativa pelos 50 anos. Saí da casa dos sobreviventes e ir até o avião, né, no Uruguai. E isso foi onde? Montevidéu mesmo? Saí de Montevidéu, Aí, dali passou como que eu vou conhecer? Não podia abordar... Os caras são famosos, né? Não podia abordar eles de qualquer maneira, talvez. Aí nas minhas pesquisas para estudar como entrar na cordilheira, como chegar ao avião e tal, eu conheci um grupo de Chapecó, um cara de Chapecó chamado Adriano Tonin, sempre agradeço ele. Ele perdeu alguns amigos naquele acidente da Chapecoense. E quando houve o acidente da Chapecoense, o Roberto Canessa e o Nando Parrado foram os dois que cruzaram a montanha em busca de ajuda, quando eles ficaram lá, né?
Então acabaram que dos 16 sobreviventes ficaram os 2 mais famosos por ter feito a jornada de 10 dias até o Chile e buscar ajuda e tal. O Roberto, eu vi na casa, quando eu pesquisei na internet, eu vi uma foto desse cara de Chapecó na casa do Roberto Canessa com mais 2 sobreviventes, o Roy Harley e o Coach Inciarte. Eu falei, pô, o cara teve lá, o cara aqui de Chapecó, quem sabe se eu entrar em contato com ele, faz uma ponte, né? Aí consegui entrar em contato com ele por e-mail, depois liguei para ele, tá? Foi super solícito, falou, não, o Canessa é um cara muito legal e tal, eu acho que rola. Eu vou perguntar para ele se eu posso passar o contato. Eu falei, não, tranquilo, tudo bem. Expliquei mais ou menos o que eu ia fazer. Num primeiro momento todo mundo acha maluco, mas depois vai me conhecendo melhor, vai sabendo que não é bem assim. Mas enfim, depois eu fiz uma viagem de carro com o meu sobrinho. A gente andou 10 mil quilômetros pela Argentina de carro. Passamos, acho que 15 províncias, se eu não me engano. E voltando pelo Uruguai, eu dei um toque pro Canessa, por WhatsApp, né? Sim. E para minha surpresa, ele imediatamente me ligou, na hora que ele recebeu a mensagem, ele me ligou, falou, não, mas você vem aqui em casa, quero te conhecer e tal, pô. O cara já era um ídolo para mim desde os 16 anos, falei, pô. E aí eu fui para casa dele no dia seguinte, ele falou, só tenho meia hora para te atender, porque justamente ele ia embarcar para Barcelona naquela noite, para conversar com o diretor do filme, para dar respaldo pro diretor do filme, ele falou, tô embarcando essa noite para conversar com o diretor. Então só tenho ele ia ter uma chamada de vídeo com o diretor ali, ele falou, só tenho essa meia hora. Dá pra ver que você é um cara sério e tal. Assim, negócio é o seguinte, então fica marcado, você sai da minha casa. Então ali, pô, isso em Montevidéu. Aí isso foi em novembro, 19 de novembro, se eu não me engano, de 2021. E marcamos pra sair em fevereiro da casa dele. Aí, bom, tinha esses 3 meses aí, o que eu falei? Pô, lá em casa eu comecei a ter eu falei, pô, mas eu precisava marcar um pouco isso mais, não só... Claro que eu vou filmar, vou fotografar, mas eu precisava marcar para os sobreviventes isso. Aí eu resolvi fazer as camisetas de bicicleta com o layout do time de rugby deles. E aí o pensamento começa a voar, né? O pensamento de quem bola essas coisas começa a voar. E aí eu fiz uma camiseta com o número 16, em homenagem aos sobreviventes, uma pro Nando Parrado e uma pro Roberto Canessa, que foram os que fizeram a jornada de saída da montanha, com o nome deles atrás e tal. Fiz uma em homenagem aos mortos, com o número 29, que foram o número dos que pereceram na montanha, com escrito Andes 72 atrás. E fiz uma pro Sérgio Catalã, que foi o pastor que salvou eles lá no Chile, que acabou se transformando no 17º membro daquela família dos 16 sobreviventes. Então eu coloquei o número 17, Sérgio Catalã. Infelizmente ele faleceu um pouquinho antes, e eu levei a camiseta para entregar para a viúva dele lá no Chile. E eu revezava 2 camisetas com o número 50 e o meu nome atrás, em homenagem aos 50 anos da história. E acho que até hoje eu não me lembro se partiu do Canessa ou de mim, mas em alguma das nossas conversas a gente teve a ideia de deixar uma dessas camisetas depois no Museu dos Andes, que existe lá em Montevidéu. Essa camiseta depois foi entregue, depois da viagem foi entregue para o Canessa levar para o museu lá. Então aí a coisa foi tomando um volume, eu já ia sair da casa dele, fiz as camisetas, e aí bolar o tempo de chegada na cordilheira. Os ventos da cordilheira sopram, daquela região sopram da cordilheira para o mar, em toda a planície argentina. Então eu sabia que eu ia pedalar com muito vento contra. O vento contra é o maior inimigo do ciclista, porque você pode ter sol, você pode ter chuva, você pode ter qualquer tipo de intempérie, está tudo tranquilo. O vento é o seguinte, para quem não tem muita ideia do que é uma cicloviagem, você vai carregando. Eu carrego bastante coisa por ser bastante autônomo e por às vezes cruzar desertos, tem que levar, né, desde roupa de frio, enfim, tudo que você imaginar. Comida, ferramenta, tudo. Eu brinco assim, né? Eu vou com uma baita equipe, né? O cozinheiro, o mecânico, o navegador, tudo no meu bolso, né? Então assim, sabia que ia pegar muito vento. O que eu falo pro pessoal? Se você pega um dia um vento nas costas, entra num deserto, às vezes a bicicleta vai a 35 por hora. 40 às vezes. Pô, 35 por hora, em 3 horas você matou 100 km. Você não precisa parar nem para tomar água. Não precisa. Se você pegar um vento contrário que vai te segurando na testa, esse vento pode te segurar de 10 por hora para menos, para 8, para 7. Se entrar num deserto com 200 km com vento desse contra, você já vai saber que você vai dormir no meio do deserto, porque você não vai cruzar 200 km, você não vai pedalar 24 horas. Então você vai pedalar 11, 12, se matando. E o deserto é areia, como é que você... Não, tem muitas... A Argentina toda é um desertão, e tem muitas estradas cortando, né? Ah, tá. Mas é deserto, você passa... Tem lugares que tem 300 km, não tem ninguém.
Tem ninguém. E não é como aqui no Brasil, que você tem uma vendinha, que tem uma água, que não, é 300 quilômetros de nada mesmo, nada. Não vai ter água, não vai ter vendinha, não vai ter nada. Então é deserto mesmo. Então é isso, o vento contra. Eu sabia que eu ia pegar esse vento para a cordilheira. Como peguei, realmente, peguei bastante vento nessa viagem. E nessa viagem eu tinha uma janela de tempo, porque tem as grandes nevascas, quando acaba o verão ali. E são nevascas monstruosas ali dentro da cordilheira, né? Um dia de uma virada de tempo, você pode estar com 10 graus, virar um tempo, um vento, vai para menos 15 fácil. Você vai ter uma variação de 25 graus e vai se ferrar lá dentro. Então, assim, eu queria pegar a última janela pós-temporada dos turistas que vão lá. Lá virou um lugar de peregrinação, como tem é uma das tumbas mais lindas do mundo, porque o lugar é divino mesmo. Lá estão enterrados os restos desses 29. Mas você ia subir um bom pedaço de bike na neve. Não, eu ia de bicicleta até o último ponto onde é possível pedalar. Dali tem que entrar a pé, né? Tá. Já vou contar essa jornada aí também. Mas assim, então eu sabia, eu queria ir depois dessa temporada do pessoal que faz a peregrinação. Ali em volta tem 2 cidades ali, Malargo e El Sosneado. Nessas cidades tem grupos ali que levam o pessoal a cavalo, com cozinheiro, com médico, barracas, comida, tudo que você imaginar. São grandes expedições que vai até 50, 100 pessoas. E esse pessoal no verão peregrina ali. Eu queria sair dessa peregrinação, se possível entrar o mais possível sozinho, já quando talvez tivesse muito pouca gente, mas também cuidando para não adentrar muito na temporada que começa as grandes nevascas, que até os pessoal que tem os últimos seres humanos ali no pé da cordilheira, que tem os animais ali, eles tiram os animais inclusive, porque é muito brabo o negócio. No junho, sem condições, julho. Então eu queria entrar ali até final de março, começo de abril mais ou menos, era a minha ideia entrar. Então eu tinha um tempo X para chegar, e então eu tinha que pedalar todo dia. Não era assim, um dia, quando eu fui para a Patagônia, se eu quisesse ficar 3 dias numa colônia de pinguim, eu ficava. Ali não, ali eu tinha que pedalar seguido todo dia, cansado ou não, né? E depois tinha toda a logística de montanha, porque eu ia deixar minha bicicleta e entrar com uma mochila de montanha, com um bastão. Uma bota adequada. Você foi a pé. Bota adequada, com jaqueta, com saco de dormir preparado para... Eu fui com saco de dormir para menos 23 graus, caso desse uma virada de tempo violenta. Estava bem guarnecido, né? Com comida, víveres para aguentar a entrada sozinho na cordilheira. E aí quantos dias? De pedal foram 21 dias. 21 dias eu descansei 2. Aproveitei 2 dias, 2 dias de muita chuva para dar uma descansada. Teve um dia de chuva e outro dia que não. Outro dia eu peguei 3 dias e meio de vento muito forte contra. E aí aprendi, eu nunca tinha pego vento, tantos dias seguidos de vento contrário. E eu fiquei à beira da inanição no 4º dia, com 60 quilômetros, e minhas forças se esvaíram. Eu fiquei literalmente... Uns ciclistas me ajudaram na cidade de General Villegas, até hoje também agradeço o pessoal dos Cóndores Desplumados, é um grupo muito bacana lá. Os caras me ajudaram a montar a barraca uma espécie de parque municipal, daí eles me colocaram dentro da área da administração. Tinha uma baita de uma piscina, tinha vestiário, tudo. Fizeram um assado para mim, levaram comida para mim. Nesse dia que eu tive o colapso, que foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu, nunca imaginei que pudesse acontecer isso comigo. Eles colocaram Gatorade e maçã do meu lado na barraca. Eu não conseguia virar a cabeça para olhar para a maçã. Quer dizer, estava... Não, estava esgotado. Eu fui me recuperar quase 48 horas depois. Fui me recuperar. E depois eu não tinha essa foto, me mandaram essa foto faz pouco tempo. Uma foto que eles bateram de mim, eu tô sulcado, assim, sabe? Eu emagreci alguns quilos ali. Mesmo assim você não desistiu? Não. Nunca. E aí, assim que me recuperei, fui e continuei. Aí até fui pedalando até o pé da cordilheira. Na cordilheira, eu calculei 3 dias para ir até o avião, 4 e voltar. Você chega em El Sosneado. El Sosneado é a última vila ali. Aí você entra entre 65 e 70 quilômetros até um hotel abandonado que existe lá, no Vale do Rio Atuel. Ainda de bike. E aí, dali... começa a 30 quilômetros a pé, aí ali a gente está no último rancho ali no pé da cordilheira, acho que está uns 1.900, 2.000 metros. Dali sobe até 4.000, o avião está ali em 3.800 mais ou menos, sobe até a geleira lá, até 4.000 metros mais ou menos. Eu calculei de volta uns 4 dias e coloquei mais 2 dias de margem para minha família não ficar preocupada, para minha mulher não ficar preocupada. Então eu falei, eu vou e volto em 4 dias, mas pode ser que eu não cruze um rio de degelo
o rio fique muito caudaloso, eu não consiga cruzar e tenho que dormir pro lado de lá. Então mais um dia. Pode ser que eu me machuque e tenha que vir mancando mais um dia. Então bota 6 aí. Se eu não chegar a partir do 6º dia, não me comunicar até o meio-dia, vocês ligam o alerta que aconteceu alguma coisa. Agora, tem uma história que os passageiros, quando o avião caiu, eles não sabiam que eles estavam relativamente perto da civilização, né? E esse relativo é bem relativo mesmo, esse relativamente, porque é o seguinte, o copiloto estava pilotando esse avião, eles já tinham cruzado, a dupla ali do piloto e copiloto já tinha cruzado a cordilheira 30 vezes, eles eram experientes, mas o copiloto cometeu um erro muito grosseiro, bastante grosseiro, quando eles saíram, eles pararam em Mendoza, por causa do mau tempo, saíram no dia seguinte, e eles iam para o sul, beirando a cordilheira, para passar no Passo Planchón. De Mendoza, se você vai cruzar, você tem um Aconcagua na frente, você tem as montanhas de 5, 6 mil metros. O avião naquela época, era o teto dele ali, então muito arriscado. Então, ia para o sul, Passo Planchón, e virar ao norte de novo para descer em Santiago. Ali as montanhas 4 mil, um pouco mais tranquilo. Mas o que aconteceu é que ele errou, foi um erro gravíssimo. Para cruzar aquele Passo Planchón, ele tinha que ter 13, 14, 15 minutos para chegar em Curicó, no lado chileno, e virar. Ele com 3 minutos ele pediu autorização para a torre, 3 minutos só. E estava um vento contra, uma tempestade horrível e tal. E ele falou, pediu autorização, a torre deu autorização para ele, falou, se você já está em Curicó, vira e desce para Santiago. Ele desceu no meio da cordilheira, no meio das nuvens, e quando eles saem das nuvens, eles estão de frente para um paredão. Ele botou todo o motor, e aí aconteceu a grande sorte desse acidente, porque nenhum acidente na cordilheira nunca teve sobrevivente. Um avião bater naquela velocidade, ele se desintegra. E ele bateu num ângulo tal, numa velocidade tal que cortou a cauda do avião. E o ângulo de descida dele do outro lado foi justamente o ângulo da rampa da neve. Então ele caiu como um tobogã. Caiu como um tobogã e foi até a geleira lá embaixo. E também ele não bateu na geleira. Ele bateu num banco de neve. Porque se ele bate na geleira, também explode também. Ele bateu num banco de neve lá embaixo quando parou. Morreram algumas pessoas imediato ali, né? O pessoal da cauda e mais alguns dentro da fuselagem ali que deslizou. Algumas pessoas então morreram na queda. Morreram na pancada do avião, morreram alguns já, né? Enfim, daí acabaram ficando nesse vale. O piloto ainda estava vivo quando o avião parou, todo arrebentado, ele estava com o painel prensado, mas ele ainda sobreviveu um pouco ali e ele gritava, passamos Curicó, desesperado, gritou a noite inteira até morreu na madrugada. Então eles ficaram com aquilo, passamos Curicó. Quando eles começaram a entender o que estava acontecendo, conseguiram os mapas e tal para ver para ver onde é que eles estavam, eles viam no mapa ali Curicó, Chile. Então eu falei, bom, a gente está do lado chileno, tem que ir para o oeste, né? O sol nasce aqui, se põe lá, tem que ir para lá. Mas na verdade eles estavam longe, Curicó, eles estavam no meio da cordilheira e eles caíram exatamente, para quem não conhece, eles caíram exatamente no meio, porque da onde o avião está, a primeira montanha que barrava eles, ali no topo da montanha é a divisa do Chile. E para cá a Argentina. Então assim, eles caíram no miolo da cordilheira, num vale no meio quando eles vão sair, eles levam 3 dias para escalar aquela montanha que barrava a saída deles. É desesperador, porque você acha que vai lembrar do filme, ele só vem montanha, 360 graus, só montanha. Eles estavam no meio da cordilheira. E no livro... Então assim, desculpa, só para dizer, essa relativa era assim, existia um hotel abandonado ali que fica a uns 30 quilômetros dali. Só que a vila mais próxima, a vila mesmo, tá mais 65, então você bota uns 95 para cá, e lá para onde eles saíram, para o Chile também, a distância era mesmo. Então eles estavam a 100 quilômetros de qualquer pessoa. Não era assim da civilização. E mesmo em 72, mesmo que tivesse ali um rancho como esse, não tinha ninguém, porque era a época das nevascas. E por acaso naquele ano tinha sido a maior nevasca nos últimos 40 anos. O que também foi por um lado uma sorte. Se não tivesse tanta neve, eles tinham morrido na queda. Se não tivesse tanta neve, não preservaria os corpos que eles vieram se alimentar depois. Tem uma série na queda morreram quantos? Se eu não me engano, foram 29 que sobreviveram dos 45. Morreram alguns na pancada e logo na primeira madrugada os feridos mais graves foram morrendo naquela madrugada gelada ali, né? Eles estavam com roupa de mocassim, com blusinha com menos 30. E fala um pouquinho então como é que está hoje esse ponto como você já explicou. Então a fuselagem ela foi queimada em janeiro de 73. Pela história que aconteceu ali, por eles terem que se alimentar dos amigos, dos corpos e tal.
para que não ficasse uma coisa fúnebre, né? Eles já sabiam que muita gente ia querer visitar ali, e tal. Falaram, não, então vamos queimar essa fuzilagem para não ficar... E ela foi engolida pela geleira, com o passar dos anos ela foi sendo triturada e engolida pela geleira. Tem algumas fotos, acho, na internet, desse resto dela já sendo engolido pela geleira e foi sendo levado para baixo. Mas lá no local ainda tem pedaço do avião, tem pedaço de janela, tem pedaço de motor, tem você vê alguns velocímetros ou coisa assim. Coisa que mais me impressionou, tem hélice, coisa que mais me impressionou, tem um trem de pouso, mas o que mais me impressionou foi o revestimento do banco ainda existe, que eles usaram para se cobrir, eles usaram para fazer luva, usaram como manta, né, como meia, e pegar aquilo, sentir a textura daquilo. Eu peguei uma peça, não para trazer para mim como souvenir, porque eu jamais tiraria alguma coisa de lá. Essa peça estava enrolada num pedaço de ferro e estava ventando bastante o dia que eu estava lá. E ela estava rodopiando assim com um fiozinho, ela ia voar pela cordilheira e ir embora. Eu poderia pegar e botar ela embaixo de um ferro, de uma pedra e deixar ela ali. Só que, nitidamente, essa peça foi usada como um capuz. Dá para ver. E eu falei, não, então isso aqui é uma peça para estar no Museu dos Andes lá. Eu peguei para levar para o Museu dos Andes. Tá comigo ainda, não consegui. Esqueci de mandar quando mandei a camiseta para o Canessa, a segunda camiseta para ele deixar no museu. Eu acabei esquecendo, mas essa eu pretendo entregar pessoalmente quando eu voltar no Uruguai. Levar essa peça. E você chegou lá, viu tudo isso e tal, e ficou quanto tempo lá para começar a volta? Então, isso é interessante, porque eu dei muita sorte, porque quando eu cheguei em Sosneado, na última vila, tinha um grande grupo de peregrinos ali, o pessoal a cavalo, com os guias e tal, e o dono do restaurante falou para mim, ó Maurício, é só para você saber. Esse é o último grupo da temporada. Não tem mais ninguém na montanha. Não tem mais ninguém agendado para subir. Falou, então você vai entrar completamente sozinho. E para mim foi assustador no primeiro momento, que eu falei, uma coisa é você entrar na cordilheira sabendo que você tem um cavaleiro ali, um guia na trilha, né? Uns alpinistas ali e tal. Outra coisa é você saber que você vai entrar na cordilheira sozinho. Né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz porque eu queria ficar o mais solitário possível e acabei que fiquei totalmente sozinho. Foi muito bom. Mas tinha um cara no meio do caminho, tem o acampamento Barroso, tem 2 acampamentos lá, o Vale Verde e o Barroso. E esse Barroso tinha o guia que ficou lá para desmontar o acampamento. Ele falou que levava uns 8 dias para desmontar, então falou, você vai encontrar o Fabiano lá, ele vai estar desmontando o acampamento e tal. A minha ideia era dormir nos destroços do avião. Quando eu me imaginei nessa cena, eu falei, cara, eu queria passar pelo menos uma noite lá para ver o amanhecer que eles viram, para ver. Em outubro, a gente estava em março, em outubro veio um grupo aqui de um documentário pelos 50 anos também, filmando e tal. Eles vieram com equipamentos pesadíssimos, vieram com todo um parafernália, com barracas enormes e tal. E dormiram lá. À noite, bateu um vento vindo do Chile, descendo aquela rampa, aquela cordilheira. Um vento violentíssimo. O vento arrancou a barraca com os equipamentos dentro, com o cara dentro. E o cara foi jogado 800 metros para baixo. Nossa. Se quebrou todo, teve que ser resgatado de helicóptero, enfim. Falou, cara, você pode ficar lá, mas saiba que o lugar que você está ficando pode acontecer isso. Então, falei, bom, chegando lá eu falei, mas realmente no dia que eu cheguei estava começando a ventar bem forte. E eu vi ainda não é avalanche porque não tem neve, mas uns desmoronamentos ao longe, como aparece no filme, eles estão ao longe e vê um desmoronamento. E eu vi, inclusive do mesmo ângulo. Inclusive do mesmo ângulo, de pedra, né? Eu falei, cara, realmente não é um lugar para o ser humano ficar aqui, né? E quando você atravessa 4 rios de gelo para chegar lá. Quando você atravessa até o último, que é o Rio de las Lágrimas, você atravessa o rio Atuel, o Rosado, o Barroso e o Lágrimas. Até o Lágrimas você vê borboleta, você vê uma lagartixa, você vê um besouro, você vê um mosquitinho, você vê umas plantas, uma planta de deserto, ali, espinho e tal. Quando você passa o Lágrimas, não tem nada, não tem líquen, não tem mosca, não tem nada, esquece, não tem vida. Então assim, eles caíram num lugar onde zero vida, não é para o ser humano estar lá, é um lugar muito inóspito, bastante inóspito. Além do vai estar frio, né? Eu dei sorte, peguei, durante o dia era quente, durante a noite eu peguei acho que no máximo -2, é quente para dentro da cordilheira, para aquela altitude, né? Então dei sorte, peguei, sorte não, eu planejei essa janela, eu estudei o tempo e sabia que ia dar, mas dei sorte de não ter tido nenhuma virada justo na janela que eu escolhi, né? Certo. E então, quais foram assim as lições aprendidas? O que você constatou de diferente que você já sabia? Porque tem um livro, né, que fala sobre esse acidente e os 2 filmes.
Então você já tinha bastante conhecimento de tudo que tinha se passado. Mas aí você foi lá para checar. Na verdade tem bastante. Impressionou. Na verdade tem bastante livro. Todos os sobreviventes acho que escreveram um livro cada um. O livro do Canessa e o do Dando Parrado são bem conhecidos e são fortes, porque foram eles que viveram aquela saída ali, né? De todos é muito forte. Do Carlitos Paz também. O Carlitos Paz, o pai dele é o Paz Vilaró, que fez aquela Casa Pueblo no Uruguai, que é turística, aquela casa branca no oceano ali. E o Paz Vilaró buscou eles por 72 dias. Ele acreditou que eles estivessem vivos e buscou. E encontrou, e eles passaram o Natal juntos. É uma história das mais lindas que eu conheço até hoje, né? Mas enfim, eu fui recebido pelo Canessa na casa dele, e eu fui recebido muito melhor do que eu imaginei, porque a minha ideia, eu fiquei num hotelzinho em Montevidéu e marcamos de sair da casa dele. Aí, um dia antes, fui para conversar com ele e tal. E ele falou, tá, qual que é a tua ideia então de sair? Ele falou, a minha ideia era dormir com a minha barraca no teu quintal. Ele mora ainda no mesmo bairro onde eles se criaram, da onde eles saíram pro acidente ali, que é o bairro de Carrasco, lá em Montevidéu. Daí tem uma casa ali com um quintal. Eu falei, cara, eu posso dormir aqui na barraca, até vou sair muito cedo, não quero incomodar ninguém, só para documentar mesmo, né, aqui a gente e tal. Ele, não, tudo bom, mas vamos pro hospital comigo que eu tô de plantão hoje e a gente vai conversando no caminho. Ele me botou no carro e nós fomos pro hospital. E ali eu já comecei a ver uma coisa, para mim foi muito maluca, porque ele era um ídolo em todos os documentários que eu vi sobre o Canessa. Ele é um cardiologista, ele identifica problemas no coração das crianças ainda no ventre da mãe. E ele é um cardiologista conhecido no mundo inteiro, pelo o trabalho que ele faz e tal, além do acidente, né? Então todos os documentários apareciam ele no hospital italiano, trabalhando lá e tal. E de repente eu tava com ele de carona, eu tava no hospital vendo ele trabalhar ali, tava dentro do documentário que eu sempre vi a vida inteira, né? E dali a gente saiu pra casa dele, ele falou, não, você vai almoçar com a gente e tal. Pô, de repente tava eu com os filhos dele, com a mulher dele na mesa. E ele fez questão de vestir a camisa, quando ele almoçou com a camisa, né, que queria... Ele era um cara sensacional, um cara fantástico, assim. Aí ele já me convidou. Ele falou, nós vamos aqui, nós tiramos uma siesta depois do almoço. Falou, você vai dormir aqui também e tal. Me convidou para tirar uma siesta na casa dele. E aí me colocou para mim, a maior surpresa, ele me colocou na sala onde os 16 sobreviventes sempre se reuniram no dia 22 de dezembro, que foi o dia que eles foram resgatados. Então eu fiquei naquela sala que eu li nos livros, nos documentários, eu fiquei ali, de repente estava tirando uma siesta na casa do Canessa. Final da tarde, fomos para o aniversário da neta dele na sede do time de rugby. Ele me mostrou toda a sala de troféus antes e depois do acidente, as fotografias e tal. Eu conheci as canchas, né, do rugby. Quantos sobreviventes ficaram? 16. Dois faleceram, dois desses que sobreviveram faleceram. Um faleceu em 2015 e o outro faleceu no passado. No ano passado? Porque agora já estão com... Um foi o Javier Metol, era o mais velho na época. Ele não era do time de rugby, ele era um avião fretado. E ele e a esposa resolveram tirar uma lua de mel e aproveitaram que tinha dois lugares e foram. Ele perdeu a esposa na avalanche. Ela sobreviveu à queda, mas morreu na avalanche. O Metol, na época, tinha 38 anos. O outro que faleceu foi o Coach Inciarte, uma perda que todos sentiram muito, porque o Coach era a risada na montanha. Ele era o cara que fazia naquela situação trágica, horrível, ele fazia todos rirem todo dia com um bom humor incrível e tal. O Coach morreu doente no final do ano passado, mas conseguiu ver o filme ainda. O diretor conseguiu mostrar o filme para ele antes dele falecer. Né? Desses dois filmes, assim, qual que você achou mais bacana, mais representando realmente o acidente? Bom, quanto aos dois filmes, eu sempre tive um carinho gigantesco pelo Vive, pelo de 92, 93, porque eu li o livro em 92. Então para mim estava muito fresco. Aquilo eu pude... Claro, o livro sempre traz muito mais detalhes, sempre, né? Então, quando eu vi o Vivos, eu também falei, não, mas não retratou também e tal, mas eu considero um grande filme. Para quem não conhece a história, eu acho que é a melhor introdução, é esse filme de 93, o Vivos. Eu acho que a história foi muito bem contada. E são dois filmes completamente diferentes. O Sociedade da Neve, ele é muito realista. Ele passa muito o que eles passaram ali, os momentos mais difíceis e tal. Mas a história em si, ele vai passando meio assim rápido. Para quem não conhece a história, para quem nunca ouviu falar, não vai captar algumas coisas ali que quem leu ou quem viu o filme anterior vai ver. Principalmente quem leu os livros. Porque ele pega os personagens muito parecidos com os verdadeiros, ali, com os sobreviventes, a caracterização e tudo. Mas ele vai passando alguns detalhes que quem lê os livros fica imperceptível. Uma coisa interessante que tem tanto no livro como no filme, né, que realmente é um assunto bem polêmico, é o fato de eles terem
feito canibalismo, né? Quer dizer, não tinha o que comer, né? Porque realmente ficavam lá vários dias e aí tiveram que recorrer aí a se alimentar dos que tinham ido. Você chegou a alguma conclusão assim de como isso está hoje repercutindo? Porque na época do livro repercutiu muito, e do acidente também. Para eles isso foi uma coisa, claro que foi um tabu, né, que quebrado ali na época, foi a maneira como os jornalistas, como a mídia sensacionalista tratou, chegaram até a insinuar que eles tivessem matado os amigos para comer e tal, uma coisa horrível. Não era, eles eram uma irmandade, eles eram garotos de 19 anos, 20 anos, eles eram de uma equipe de futebol, as famílias eram amigas, assim. Eles eram de famílias tradicionais do Uruguai, na época chocou muito, porque era de uma escola católica e tal. Mas o fato é que, com o passar dos anos, isso aí ficou natural para eles, não só no passar dos anos. Ali, quando eles se alimentaram, já na primeira semana, eles contam, né, que o ser humano se adapta a tudo. Então ali, para eles, passou uma semana, eles falam, é como se você estivesse na geladeira já. O primeiro dia foi o baque, o segundo dia ali, mas depois falou, tá, é carne. Não é uma coisa natural. E eles falavam, é como se fosse na geladeira, você ia lá, tirar um naco e tal, e era isso aí mesmo. Mas eles também tinham, eles criaram uma consciência de que eles estavam honrando os amigos mortos, porque com o corpo dos amigos mortos eles iam conseguir sair e assim eles iam poder dar voz àqueles inclusive aqueles que morreram. Né, que o pessoal ia saber que viveram por alguns dias, pelo menos. Né, teve uns que viveram ali até quase o final, que é o caso do Numa, o Numa é o personagem, vamos dizer, principal desse último filme. Né? O Numa foi um dos que pereceu, mas que ficou praticamente 60 dias na montanha. Então a família dele sabia que ele passou 2 meses lá. E depois os próprios familiares hoje têm isso, como se fosse uma doação de órgãos. Exato. Eles têm como se os filhos estivessem vivos através do Canessa, do Nando. Porque é isso, o Nando Canessa e todos os outros 14, eles não sobreviveriam sem ter se alimentado dos corpos, né? Mas eles passaram, para tomar a decisão, eles relutaram muito, inclusive tentando comer sapato, tentando comer pedaço de bolsa, tentando comer assento do avião, cigarro. Eles tinham pouquíssima comida quando eles caíram, era muito racionada. Quando eles caíram, acho que eles estavam acho que eram 27 pessoas. Eu tinha falado 29, acho que eram 27. Ali nos primeiros dias, então, você alimentar 27 pessoas com umas barrinhas de chocolate, com um pouquinho de vinho que sobrou, uns mariscos ali, não deu nem para brincar. Então eles começaram a sentir muita fome. E lembrando que eles eram jogadores de rugby com 100 quilos. Os caras fortes, os caras no auge da juventude. E o frio também sempre ajuda. Você imagina o que um adolescente come hoje normal, você imagina um jogador de rugby com essa idade, numa altitude, que o corpo exige mais, queima mais caloria. Então, assim, aqueles 10 dias até eles chegarem a tomar essa decisão foram dias violentíssimos de mental para eles chegarem à conclusão de que teriam que fazer aquilo, né? Não, sem dúvida, esse acidente aí mostrou várias facetas, né, da vida. E tem daí, ainda dentro desse assunto tem uma coisa bem... eu perguntei pro Canessa, quando eu dormi na casa dele, eu perguntei qual foi o pior dia de todos. Ele falou que sem dúvida foi o dia da avalanche. Eles ficaram presos numa tumba escura. Ali tinham 19 pessoas num lugar onde cabiam metade, uma altura de 90 centímetros, todos ali se acotovelando, com a cabeça curvada por causa da fuselagem. Eles não tinham como se esticar, eles não tinham como se mexer, eles não tinham como se espreguiçar, estavam tudo socados, que nem uns ratos ali. E aí morreram 8. E desses 8 que morreram, eles tinham grupinhos ali dentro. Então tinham 3 que eram mais amigos, tinham 2 aqui que eram mais amigos, tinha o Javier e a Liliana, ele perdeu a esposa. Cada grupinho ali perdeu alguém importante naquela noite. E como eles ficaram soterrados, eles não tinham acesso aos corpos fora. Eles tiveram que cortar os amigos na frente de todo mundo. Quem fez isso foi o Canessa. Na frente de todo mundo para comer o cara que eles estavam conversando ontem, à noite. Então, assim, pesado, né? Bastante. No mínimo. Uma situação. E o pessoal pergunta se eles têm problemas psiquiátricos, se eles precisaram fazer tratamento, coisa. Não, nenhum deles. O Carlitos Paes ficou muitos anos na droga, depois no álcool, na droga, se recuperou. Todos eles tiveram uma síndrome depois do acidente de avançar na geladeira de madrugada e engordaram muito, andando parrado e tal, porque psicológico da fome, né? Mas assim, tirando isso aí, foi uma coisa rápida logo após o acidente. Todos eles não tiveram problema nenhum, lidam muito bem com a situação e muito pelo contrário, eles falam: o que você pode ter de problema na vida depois de ter vivido aquilo ali? Exato. Não existe problema na vida. Bom, e fala um pouquinho dos seus livros.
Aqui tá o livro dos sobreviventes, aquele primeiro que saiu, né, em 73. Eu considero é um livro que eu tenho muito carinho, porque foi através desse livro que eu comecei a me apaixonar por esse tipo de literatura. E é um livro muito completo, porque como estava muito viva a história ali, ele conseguiu entrevistar todo aquele pessoal que sofreu aquilo ali, aqueles meninos que sofreram aquilo ali, com uma memória muito, muito recente do que tinha acontecido. E também de quem resgatou, e também da apreensão dos familiares que tinham achado que tinham perdido eles, dos que acreditavam que eles estavam vivos. É um dos relatos mais impressionantes da humanidade. Esse aqui, né? Mas esse livro aqui, se alguém quiser... Esse aqui hoje você acha em sebos bastante. Ele é um livro, foi um livro muito popular. Esse aqui é do Círculo do Livro. O Círculo do Livro foi muito famoso no Brasil. Muita gente comprava do Círculo do Livro. Então é um livro que tem bastante em livrarias, em sebos. Aí vai encontrar com facilidade, eu acredito. Se botar no estante virtual que junta todos os sebos do Brasil, aí vai achar fácil, acredito. Esse aqui é o meu, que eu escrevi da viagem para a Patagônia, até a maior colônia de pinguim fora da Antártida. Facebike é o nome meu apelido carinhoso da minha bicicleta, que eu viajo com ela desde 2011. E esgotou a primeira edição, o pessoal gostou muito. E estão pedindo a segunda, e estamos trabalhando para fazer a segunda. E também fazer a primeira desse que eu estou escrevendo, dessa viagem do Milagre dos Andes. Né? Muito bom. Eu tenho 2 livros também para te dar. Um é Dicas de Como Chegar Lá, que eu falo um pouco da minha trajetória, das empresas que eu trabalhei, e as dicas que são importantes no correr da vida da gente. Vai para a biblioteca lá. E um outro livro é sobre a cidade de São Paulo, sobre fotolabor. Meu pai era fotógrafo e ele fazia fotos da cidade de São Paulo. E quando ele faleceu, nós fizemos esse livro aqui, contando a história dele, colocando fotos de São Paulo na década de 50, 60. Eu tinha conhecimento porque eu trabalhei na Biblioteca Pública do Paraná 2 anos. E eu tinha conhecimento Não sabia que não liguei o sobrenome, mas tá aí, muito bacana. Maurício, como é que as pessoas podem te encontrar ou ver alguma coisa? Se tem alguma coisa na internet que permite as pessoas conhecerem você melhor? Eu acho que o mais fácil é pelo Instagram. Eu não tenho tantas redes sociais. Eu fiz um documentário no YouTube, o pessoal foi bem visto também. O pessoal pode ou acessar pelo YouTube ali, mas eu acho que o mais fácil para se comunicar é o Instagram. É Maurício.Decker, um D de dado, né? D-E-C-K-R. Mal.Decker. Por ali pode entrar em contato comigo, e seja para palestra ou seja para... Você mora em São Paulo mesmo? Moro em Curitiba. Morei em São Paulo em 2014. Estou em Curitiba já. Curitiba. Faz tempo. Então é isso, para quem quiser, tanto para conhecer a história, para conversar, eu sempre atendo todo mundo muito bem, tanto para quem quer entrevista, para quem quer palestra, ou para quem quer conhecer os livros. Né? Mas, infelizmente os 2 livros, o meu livro está esgotado e o outro ainda não saiu, mas quando sair também, se a pessoa quiser, me dá um toque quando também, né, fica aí o contato. E para quem mais quiser saber, às vezes a pessoa quer fazer uma coisa desse tipo e não tem coragem, ou precisa de algum conselho, coisa também, estou aberto sempre para ajudar, porque eu sei que a pessoa tem muito medo. Algumas pessoas que leram meu livro e queriam muito viajar, acabaram fazendo viagem. Aquilo para mim foi a maior coisa do mundo. Assim. Os caras mandavam foto para mim, olha, cara, criei coragem, estou aqui na minha barraca, no deserto. Alguns fizeram isso. Teve uma senhora, inclusive, de 84 anos, que o sonho dela era pedalar. Ela nunca tinha andado de bicicleta, ela leu o livro e contratou um bike trainer para pedalar. Ela me mandou uma mensagem, eu me emocionei. Ela falou, comecei a pedalar por tua causa. Então isso aí não tem preço. Bom, Maurício, quero agradecer aí todas essas histórias que você nos contou. E muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar conversando e prazer estar aqui conversando. Perfeito. Excelente entrevista, não é mesmo? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.